Ok, vamos começar com uma provocação. Pensa só, e se aquele tempo, que leva para fechar uma venda, e se ele não for uma fatalidade do mercado? E se na verdade for o resultado de um projeto? Nesta análise, a gente vai desconstruir essa ideia de que o ciclo de vendas é algo que simplesmente acontece. Vamos reposicionar isso como um sistema que pode, e mais, que deve ser arquitetado. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai confrontar aquela desculpa clássica. Depois, vamos entender por que um ciclo longo é um sintoma perigoso. Aí a gente redefine o papel do líder, mostra as ferramentas para virar o jogo, analisa um caso real e, no final, fecha com a filosofia por trás de um sistema comercial que realmente funciona. Então, vamos começar por aquele pensamento que a gente conhece bem. Aquela ideia que muitas vezes justifica paralisia em muitas operações comerciais. Essa frase a gente já ouviu 1000 vezes, não é mesmo? E ela parece fazer todo sentido. É quase uma desculpa perfeita. Ela tira a responsabilidade de dentro de casa e coloca lá fora, nas mãos do tal mercado. Mas e se essa for só a resposta mais fácil para uma pergunta muito mais importante? E essa pergunta aqui, ela muda completamente o jogo, porque ela obriga a gente a olhar para dentro. Talvez a complexidade do produto não seja a causa do ciclo longo. Talvez seja só uma cortina de fumaça que esconde a falta de um sistema bem desenhado para lidar justamente com essa complexidade. Pois é, um ciclo de vendas que ninguém controla não é só um problema de calendário, não. Ele é um sinal vital. É como se fosse o termômetro que mede a febre de toda a operação comercial. A definição em si é bem simples, mas o que ela significa é super profundo. A gente não está falando só de tempo, de dias no calendário. A gente está falando da eficiência estrutural da máquina de vendas. É a prova real de qual bem o sistema consegue transformar um simples endereço em receita no banco. E agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, o caos. Receita imprevisível, custo lá em cima, planejamento que só apaga incêndio. Do outro, uma operação que funciona com uma lógica quase industrial. Previsibilidade, processos que se repetem e, o mais importante, a capacidade de crescer, de escalar. A grande diferença não está no esforço, está no sistema. Isso nos leva ao ponto central dessa mudança de mentalidade. Porque a responsabilidade por esse sistema, ela tem nome e sobrenome. O ponto de virada é exatamente este. A liderança comercial precisa parar de pensar como bombeiro, só apagando incêndio, e começar a pensar como arquiteto, projetando sistemas à prova de fogo. O verdadeiro poder de alavancagem não está em fechar mais um negócio na raça, mas em construir uma máquina que fecha negócios de forma consistente. Ok, legal, mas como, na prática, um líder se torna esse arquiteto? A transformação acontece quando se atua em 4 frentes bem específicas. Vamos lá. Primeiro, tem que dar forma, desenhar o ciclo. Depois, medir para saber onde o tempo está escorrendo pelo ralo. Em seguida, diagnosticar as falhas no processo que estão travando tudo. E, finalmente, otimizar, ou seja, eliminar tudo que não agrega valor. Vamos olhar cada um desses pontos. Estruturar é isso aqui, definir etapas claras. Mas o pulo do gato está nos detalhes. Cada uma dessas etapas precisa ter um critério muito claro de entrada e de saída. Sem isso, o funil de vendas vira um depósito de oportunidades, sabe? Um lugar onde os negócios entram para morrer, em vez de um sistema de conversão. Sabe um erro clássico? Medir só o tempo total do ciclo. A verdadeira inteligência vem de medir o tempo entre as etapas. Nesse exemplo, fica óbvio. O problema não é o ciclo inteiro, mas essa transição específica do diagnóstico para a proposta, que está comendo 12 dias. Isso permite uma ação cirúrgica, em vez de sair atirando para todo lado. E aí, quando a gente vai investigar esses gargalos, o que a gente encontra? Quase sempre falhas de processo, não problemas de mercado. Leads que nem deveriam estar ali, um diagnóstico que não cria senso de urgência, uma proposta genérica que não resolve a dor de ninguém. Ou, simplesmente, a falta de um acompanhamento minimamente organizado. O ciclo longo é só o sintoma dessas falhas. E isso nos leva à quarta ferramenta, reduzir o atrito. E atenção! Isso não quer dizer pressionar o cliente para fechar mais rápido, de jeito nenhum. Significa ter um processo tão claro, tão azeitado, que a decisão flui de forma mais fácil e natural. As empresas mais maduras não vendem rápido porque pressionam, elas vendem rápido porque são claras. Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas vamos ver como esse negócio funciona na vida real. O cenário aqui é super comum. Uma empresa com um ciclo de 3 meses. Isso trazia uma imprevisibilidade danada para a receita, um verdadeiro caos para o planejamento.
E esse gráfico aqui é brilhante. Ele escancara o problema. Quando mediram o tempo por etapa, ficou nítido. Metade do ciclo inteiro, 45 dias, era gasta naquele limbo, sabe? Entre o envio da proposta e a decisão do cliente. O gargalo estava ali, gritando para ser resolvido. A ação, então, foi cirúrgica. O líder não chegou para a equipe e disse vendam melhor. Não, ele redesenhou o sistema. Primeiro, ajustou a proposta para ancorar melhor o valor e criar urgência. Segundo, implementou um processo claro e obrigatório de acompanhamento. E o resultado tá aí, uma redução de 30 dias no ciclo de vendas, um mês inteiro de ganho de eficiência. E isso não veio de mais suor, de mais esforço. Veio de um sistema mais inteligente. É a prova do poder de tratar o ciclo como um projeto que pode ser otimizado. Para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e entender o que um ciclo de vendas sob controle realmente significa para uma organização. No fundo, o estado do ciclo de vendas é um raio-x da maturidade comercial da empresa. Ciclos caóticos? Isso mostra uma empresa que só reage aos problemas. Ciclos estáveis já indicam controle. Agora, ciclos curtos, estáveis e previsíveis? Isso é o sinal de uma verdadeira vantagem competitiva no mercado. Em essência, é sobre isso que estamos falando. É a diferença brutal entre depender do heroísmo de vendedores talentosos e ter um sistema robusto que entrega resultado consistente. Não importa quem esteja no comando. O ciclo não é do vendedor. Ele pertence ao sistema. E com essa reflexão, a gente encerra. A forma como uma organização enxerga o próprio ciclo de vendas é o que define, no final das contas, seu potencial de crescimento. A escolha entre ser passageiro ou ser o arquiteto, essa escolha está no coração da estratégia comercial.